E aí, pode rodar? Ainda não rodou? Roda aí, né? Seja bem-vindo ao Graphcast JB, com as impressões sobre o mundo. Olá, eu sou Júlia Oliveira e estamos iniciando mais uma temporada do Graphcast JB. A primeira e segunda temporada foi uma verdadeira aula sobre o universo das impressões. E para a terceira temporada estamos com uma novidade. Agora contamos com uma nova apresentadora. Fala aí, Ana! Oi, Ju! Eu sou Ana Moura, estudante de jornalismo, pesquisadora e amo contar histórias. Faço parte da equipe de marketing aqui da Gráfica JB e estou muito animada para acompanhar vocês nessa nova temporada. Fica aqui com a gente para descobrir o mundo das embalagens. A terceira temporada está um show! A história da embalagem começa há mais de 2000 anos antes de Cristo. Nessa época não havia necessidade para guardar alimentos, pois o homem consumia tudo no mesmo instante que caçava. Quando o homem primitivo deixou de ser nômade, a pesca, a caça e a colheita passaram a ser parte do seu cotidiano. Para proteger o material de caça e armazenar a comida, surgiram as primeiras embalagens através de cestos artesanais, bolsas de pele e embrulhos em plantas. A partir daí, a embalagem não parou mais de evoluir, seja transportando produtos agrícolas do campo para as cidades ou em navios para outras regiões. A embalagem se desenvolveu e foi ganhando novas características e se adaptando ao estilo das sociedades. Hoje, as possibilidades de embalagens são infinitas, de recicláveis a comestíveis, das mais simples às mais elegantes e com diferentes funções. Esse é o ramo que mais vem crescendo nos últimos anos e que tem passado por transformações em vários segmentos. Para conversar com a gente sobre o mundo das embalagens, convidamos Magno Santos, coordenador comercial da Gráfica JB. Seja bem-vindo, Magno. Bom, meu nome é Magno Santos, eu sou paulista, mas já estou no Nordeste há muito tempo. Já estou mais nordestino do que paulista. Já trabalhei em fabricantes de máquinas gráficas, já trabalhei em gráfica no início da minha carreira e voltei para a gráfica nos últimos 3 anos e atuando um pouco mais direcionado para o mercado de embalagem. Obrigado pelo convite, vamos tentar agregar de alguma forma conhecimento de todos aí. Bom, Magno, para começar, vamos falar um pouco sobre a internet, né? Ela surgiu trazendo muitas transformações, inclusive transformações no mundo gráfico. E aí você pode começar fazendo uma contextualização para a gente dessa indústria gráfica antes e depois da internet? Eu sou da época que você ia numa banca de revista e tinha 200 revistas lá para você escolher. E hoje, vocês sabem, uma banca de revista já é difícil achar, e principalmente com tantos títulos. Então é fato, não adianta discutir, a internet veio ocupar o seu espaço e no ramo de embalagem também não foi diferente. No ramo gráfico e no ramo de embalagem não foi diferente. Claro que quando a gente fala de embalagem, o ataque da internet é menor, porque como é que você vai embalar um produto com a internet? Não tem como, tem que ter uma embalagem. Então a indústria gráfica, depois da internet, ela foi muito impactada no promocional editorial e no ramo de embalagem ela foi menos impactada. E se vocês pararem para pesquisar um pouco, vocês vão ver que hoje o volume de gráficas que fazem embalagem em relação ao passado é muito diferente. Então hoje, para a gente fazer um resumo, né? Uma parte de uma indústria, ela gasta dinheiro com verba para a internet, ela gasta dinheiro com verba para produção mídia impressa e se ela tiver embalagem, obviamente, ela vai gastar dinheiro com embalagem também. É o ano de 2015, mais ou menos, 2013, existiam no Brasil 20.500 gráficas. Isso vocês podem pesquisar na internet, vocês vão ver também. Hoje no Brasil existem menos de 15 mil gráficas, então em 7, 8 anos sumiu do mercado mais de 5 mil gráficas no Brasil. Isso não foi só no Brasil. No mundo, a gente acompanha mais de perto a Europa e Estados Unidos. Isso aconteceu primeiro lá e depois de 3, 4 anos começou a vir para o Brasil isso. Mais precisamente no ano de 2012 foi onde começou a crise da redução de tonelagem de papel impressa no Brasil. Só que na contramão também, a evolução tecnológica
apesar de ter reduzido o número de gráficas, reduzido um pouco do volume em tonelagem de papel produzido no Brasil, as empresas se automatizaram mais, então aquela mesma planta que produzia 200 toneladas por mês, hoje produz o dobro, porque as máquinas evoluíram também. Mas foi isso que aconteceu e está acontecendo no mercado brasileiro. E a gente percebe que essa demanda por embalagens, ela tem crescido também, né? Cada vez mais nós temos mais produtos com embalagem. E como acontecem as transformações neste universo? Os investimentos aumentaram? Quais foram as evoluções? Os mais novos talvez não lembrem, mas os que já têm mais de 30 anos vai lembrar. Você ia no mercado antigamente, você ia comprar gelatina, por exemplo. Tinha gelatina de morango, abacaxi, talvez limão. Hoje você vai comprar uma gelatina, sei lá, deve ter uns 12 sabores para você escolher lá. Então uma primeira modificação que houve na época no mercado de embalagem foi que antigamente você encontrava embalagem de 5 quilos de arroz. Não existia a embalagem de 1 quilo de arroz, por exemplo. Então começou a ser personalizado o modo de vender produtos alimentícios no mercado. Você só encontrava a garrafa de Coca 1 litro antigamente. Hoje você encontra 1 litro, 600, lata, 1,5 litro, 2 litros, 3 litros. Isso aconteceu em todos os mercados. Arroz, você só encontrava 5 quilos, hoje você encontra 1 quilo. Porque as famílias também começaram a ter um comportamento diferente. Hoje é comum uma pessoa morar sozinha. É comum uma pessoa são 2 pessoas, um casal. 2 pessoas morando junto, 2 amigos. Antigamente não, antigamente eram mais famílias realmente, era um absurdo uma pessoa morar sozinha. Então essa mudança de comportamento do usuário final propiciou uma mudança da forma de vender embalagem. Então isso para nós gráficas que estamos no meio do caminho, aquela gráfica rodava só sabão em pó 1 quilo. Hoje não, hoje atende 1 quilo, tem o de saco, que vai para o mercado de flexografia, tem a caixinha de 500 gramas. Então hoje o mercado de embalagem ele passou por um processo de multiplicação de modelos de embalagens, tanto nos sabores diversos, quanto nos tamanhos dessas embalagens. Ponto. Isso foi o primeiro passo que aumentou muito o mercado de embalagem, onde ficou mais, vamos dizer, socialmente mais adequado para o mercado todo de embalagem. Porque quando o cara fazia, vamos pegar sabão em pó, ele fazia somente 1 quilo, ele tinha um produto de embalagem que era rodado pela gráfica X. Quando ele criou mais 7 modelos de sabão em pó, de embalagem, ele roda 3 numa gráfica, 2 na outra, 1 na outra. Ou seja, dividiu um pouco esse mercado em mais gráficas. Um pouco antes da pandemia já existia o mercado de delivery. Mas as gráficas, vamos falar do mercado gráfico, não dava muita atenção porque eram tiragens pequenas, o mercado que ainda estava se transformando. Quando veio a pandemia, aí sim explodiu o mercado de embalagem. Aí todo restaurante que não fazia delivery, todo não, mas muitos restaurantes que não faziam delivery, como o cliente começou a não ir mais até o restaurante para consumir, esse restaurante teve que se reinventar e fazer delivery, porque ele tinha que continuar existindo, tinha que continuar ganhando dinheiro. Aí o mercado de delivery explodiu e nós já praticamente acabou esse problema de Covid, né? Tá quase zerado, não está zerado, mas quase. O mercado de delivery não recuou como era antigamente, porque nós nos acostumamos a ter essa comodidade de pedir comida quando você não quer sair da sua casa. Então o mercado, se eu tivesse que dar um chute, ele saiu de 5% para 80% e recuou para 65%. Então ele realmente se solidificou, ele é um mercado sólido de delivery hoje que muitas gráficas rodam embalagens. A partir das transformações de comportamento humano, as embalagens também vão se adaptando a isso, né? E a tendência é que elas sejam cada vez mais atrativas e com isso surge o termo embalagem viva. Você pode falar um pouco para os nossos ouvintes o que é embalagem viva? Sim, a embalagem viva, ela é posterior a esse movimento que eu acabei de falar. Lá atrás, voltando um pouquinho, quando existia uma embalagem de sabão em pó, era uma embalagem, um modelo, um aroma e só aquilo. Então era estática aquela embalagem. Quando o mercado
percebeu essa necessidade de variações de tipos de embalagem, a embalagem viva veio a personalizar essas embalagens diferentes. Então, vamos dar um exemplo. Você hoje é possível colocar uma embalagem cheiro, aroma. Então, se o cara compra uma embalagem de gelatina de limão, você pode colocar uma textura ali, que são microcápsulas de essência, de aroma. A hora que ele passa o dedo, essa microcápsula explode e gera o aroma de limão. Outra coisa que avançou com essa variação de embalagens. Quando o mercado era só dos gigantes, ninguém conseguia concorrer. Quando ele foi obrigado a picar aquela tiragem de 1 milhão, virou 100 mil de limão, 100 mil de morango, 100 mil de chocolate, aí indústrias menores que conseguiam brigar nesse mercado de 100 mil, mas nunca conseguiriam brigar no mercado de 1 milhão, essas indústrias começaram a aparecer. Aí começou a ter a necessidade de se diferenciar. Aí surgiu a embalagem viva. Os designers na época começaram a ter que se preocupar em como diferenciar a embalagem do cliente A do cliente B. Aí começaram a surgir o relevo. Então, quando vocês vão no mercado hoje, vocês vão ver embalagens com relevo, vocês vão ver embalagens com um verniz brilho localizado, vocês vão ver embalagens laminadas com BOPP fosco, vocês vão ver embalagens com textura, você passa a mão e tem textura, e por aí afora, para buscar essa diferenciação e para atrair a sua atenção, principalmente na gôndola do mercado, que é o maior vendedor de embalagem do mundo, né? Estamos falando sobre avanços, sobre transformações e também sobre tendências. Uma tendência que vem muito forte é a questão da acessibilidade. Nós temos percebido, principalmente depois da tecnologia, depois de tudo isso, ela tem ganhado espaço na sociedade. E como é que acontece nas embalagens? Como essa acessibilidade tem chegado às embalagens? A acessibilidade é uma coisa que o Brasil ainda está um pouquinho atrasado, na minha opinião, em relação à Europa, por exemplo, Estados Unidos, que é a regra realmente de obrigatoriedade de ter o relevo, o braille, nas embalagens, né? O braille é feito através de um relevo, o macho e fêmea, que dá o relevo na embalagem para dar a altura, e nós mesmos aqui na empresa verificamos esse crescimento da procura do cliente em estar colocando braille em suas embalagens. Eu acho que o Brasil já demorou e muito para obrigar essa questão nas embalagens. A embalagem farmacêutica, por exemplo, hoje é obrigatório no Brasil. Toda embalagem de remédio ela é obrigada a ter braille. Então já teve esse avanço no Brasil, mas eu acredito que isso deveria ser estendido a qualquer embalagem de papel cartão, porque é possível, não tem por que não ser. Em termos de produção, não tem segredo nenhum, qualquer indústria gráfica poderiam produzir sem problema nenhum. E detalhe para vocês, viu? O aumento do custo na embalagem é mínimo, então é uma questão de cultura somente, não de custo de produção, é cultural. Afinal, depois de a gente entender as tendências do mercado e outros fatores, como é que a gente pode ter uma embalagem assertiva? Eu sou um pouquinho mais velho, né? Na minha época, lá atrás, existia cartão 250 gramas, 300 gramas, 350 gramas, 400 gramas, só isso. Hoje, para vocês terem uma ideia, existe cartão 180 gramas, 205 gramas, 225 gramas, 250 gramas, 270. Hoje, o universo de gramaturas de cartões é muito maior do que há 20 anos atrás. Então, resumindo, qual é a forma correta de se comprar ou de se vender uma embalagem? É um trabalho de 3 pessoas importantes. A empresa, que tem o produto, a agência de propaganda ou designer de embalagem e da gráfica, que tem um departamento de desenvolvimento de embalagem, falando da nossa empresa, né? Então a melhor embalagem que vai ser construída com essas 3 pessoas juntas. Se for só o consumidor final, eu quero embalagem assim, assim, assado, muitas vezes não é a embalagem certa dele. Se ele falar só com o departamento de marketing dele, muitas vezes não vai ser a embalagem ideal dele. Quando envolver a terceira pessoa, que é a gráfica que vai produzir, aí a coisa vai ficar 100% adequada. Porque às vezes a embalagem que ele está produzindo, o cartão não precisa ser tão grosso quanto é. Às vezes o tamanho da embalagem não precisa ser do tamanho que ele acha que deve ser. E nós vamos dar todos os recursos possíveis para o designer criar a embalagem da forma que o cliente às vezes vai aprovar ou não. Então, de novo, a embalagem ideal para um cliente tem que ser envolvida essas 3 pessoas. Estamos vendo constantes preocupações com a sustentabilidade e também com o meio ambiente. Há um termo chamado 7º continente. E o que seria isso, Magno? Então, gente, muitos plásticos que nós usamos no nosso dia a dia faz parte do 7º continente.
e todos nós somos responsáveis por isso. Nós da Gráfica JB, há anos, nós já chegamos a ter um equipamento para a produção de embalagens em plástico. A JB saiu desse mercado. Um dos motivos foi a preocupação ecológica. Hoje nós vamos fazer novos investimentos agora nos próximos anos, que poderia ser uma máquina para produzir plástico, só que nós achamos que não é uma tendência, nós achamos que o mundo está cada vez mais preocupado com isso. Então nós vamos continuar produzindo embalagens de papel, cartão, que essa sim, se você jogar no lixo, você está comendo uma caixinha de hambúrguer e você jogou no lixo, jogou na rua. Ele demora de 3 a 6 meses para ele virar adubo. Então esse não vai virar um continente de papel, porque ele não resiste, ele vira adubo, ele se desfaz. E chegamos ao fim de mais um episódio do Graphicast JB, o podcast do mundo gráfico. Uma palavra final, visite a Gráfica JB. Nós temos aqui um pessoal, nós recebemos hoje muitas visitas já. E embalagem particularmente, gente, tem que visitar e ver do que nós estamos falando. Quem não visitou não tem ideia do universo de possibilidades de se fazer uma embalagem. Um abraço, tchau. Obrigado pela paciência. Agradecemos a você, Magno, por estar aqui conosco e também a você, ouvinte, que nos acompanhou. Se você quer saber mais sobre o mundo das embalagens, acesse o blog da JB. Lá você vai encontrar uma matéria sobre a história da evolução das embalagens, além de outros conteúdos sobre o mundo da impressão. Para ajudar o Graphicast a crescer, compartilhe com os amigos e nos siga nas redes sociais, @GráficaJB. Até mais! Rodou, né? Rodou! Então, roda essa também! Esse foi o Graphicast JB, com as impressões sobre o mundo.